Você se considera uma pessoa insegura? Por muito tempo, as pessoas falavam assim pra mim. Karina, você é muito insegura. E eu não sabia o que fazer com isso. Eu tinha essa clareza, sim. Eu fico insegura, eu fico ansiosa diante de situações que eu domino. Porém, essa insegurança era muito constante, eu vivia com medo. Medo de não dar conta, medo de não ser suficiente. Tudo o que eu ia fazer, eu precisava de uma aprovação externa. Eu precisava pedir para alguém se eu estava fazendo o certo. Eu não tinha coragem de tomar as minhas próprias decisões porque eu tinha medo de errar. Essa sensação, ela era muito intensa e eu simplesmente não sabia como mudar. Eu lembro de uma vez que eu cheguei a chorar por conta disso. Eu estava em um grupo de supervisão com psicólogas. Esse ponto foi levantado e depois da supervisão eu chorei. É como se você soubesse de algo sobre você, porém não soubesse como mudar. Com o tempo, eu fui descobrindo que o que a gente precisa às vezes é calma, é paciência, é parar de querer mudar do dia para a noite, é simplesmente acolher essa insegurança, olhar para ela com mais carinho, porque ela não nasceu dentro da gente do nada. Por algum motivo ela está ali. Às vezes esses motivos estão lá na nossa infância, às vezes estão na nossa trajetória profissional, em todos os desafios que a gente já passou, em todos os momentos de incerteza que a gente já viveu, e não tem como simplesmente apagar. Ter consciência disso é muito importante, muito importante. Então hoje eu consigo entender o que eu poderia fazer com essa informação. E de certa forma eu fiz, não com tanta consciência, mas eu fiz. Que era simplesmente entender que eu tinha essa tendência a me sentir mais insegura em algumas situações da minha vida. Na época era no ambiente profissional. E agir apesar disso. E observar aquilo que poderia me trazer mais segurança. Olhar para aquilo que eu estava realizando, para aquilo que estava dando certo, para os feedbacks que eu tinha das pessoas. Talvez isso não faria com que essa insegurança sumisse, mas poderia me trazer um pouquinho mais de confiança em mim para continuar agindo, continuar tentando. Com o tempo, tendo novas atitudes condizentes com uma pessoa segura, essa segurança vai se instalando. Quando você duvida de si, não significa que você de fato não é capaz. Só que você sente alguma insegurança por algum motivo. Só isso. Para você criar segurança, você vai precisar agir. Você vai precisar continuar tentando. E naturalmente essa confiança vai estar dentro de você. Eu gosto muito da seguinte pergunta que uma psicóloga fez para mim nessa época. Como uma pessoa segura age? E eu anotei alguns comportamentos. Eu lembro que uma vez eu ia almoçar com algumas amigas e eu não sabia a roupa que eu ia colocar. Eu ficava muito insegura, muito segura. Será que essa combinação aqui está legal? Aí eu me olhava no espelho e parecia que não estava legal. Aí eu já ficava imaginando qual era a roupa que elas iam. E aí eu lembrei dessa pergunta. Como uma pessoa segura agiria em uma situação de escolher a roupa que queria usar? Aí eu pensei, ela simplesmente olha uma combinação, experimenta, vê se ela gosta, se ela se sente bem e ela vai. E aí eu percebi o quanto que se comportar de maneira segura, de forma consciente e de propósito, muda o jogo. Como uma pessoa segura se expressa? Como uma pessoa segura toma decisões? Como uma pessoa segura conversa no seu relacionamento amoroso? Como uma pessoa segura conversa com suas amigas? Como uma pessoa segura participa de aulas? Como uma pessoa segura trabalha? Eu diria para você pausar esse vídeo e anotar, como eu fiz naquele exercício na terapia. E talvez até pensar em outras situações em que você especificamente se sente inseguro ou insegura. Escreva. Quais são as situações em que eu sinto insegurança?
Quais são os comportamentos que eu tenho hoje? Quais são os comportamentos de uma pessoa segura que eu quero ter? E com propósito, faça isso na sua vida também. Você vai perceber que isso tem um poder gigante, porque o comportamento que você tem vai interferir na forma como você se vê. Se você vai em um grupo social, em qualquer encontro que seja com amigos, e você fica fechado, não conversa, sai de lá sentindo que você não contribuiu em nada, que ninguém está nem aí para você, isso vai fazer com que você se veja como uma pessoa tímida, uma pessoa que não é tão interessante, como uma pessoa que não é vista. E você percebe como isso pode mexer na sua autoestima? Se você observar isso que nós estamos falando aqui nesse vídeo, você pode, de maneira consciente, mudar o seu comportamento. E daqui a pouco, falar uma coisinha aqui, outra coisinha lá. Karina, mas eu fico muito insegura, eu fico com medo de fazer isso que você está falando. Tudo bem, faça o que você consegue. Dê o primeiro passo. Se você não consegue sustentar conversas longas com todas as pessoas, mas será que você consegue chegar e cumprimentar? Será que você consegue chegar com um sorriso no rosto? Será que você consegue iniciar uma conversa? Karina, eu não sei iniciar conversas, eu não sei que assunto puxar. Pesquise. Hoje em dia a gente tem acesso à informação em todos os lugares. Pesquise lá, em uma inteligência artificial, como puxar assunto em uma festa de família. Você vai ver que tem um monte de informação lá. Observe como as pessoas puxam assunto, o que as pessoas falam ao seu redor, como as pessoas se comportam. Karina, eu não tenho as respostas sobre como uma pessoa segura age. Pesquise mais uma vez. Como uma pessoa segura se comporta ao tomar decisões no trabalho. O que uma pessoa segura pensa. E aí comece a se trabalhar. A questão é que se você duvida de si hoje em dia, não significa que é porque você não tem capacidade de fato. E por isso, você pode agir apesar da sua insegurança. Como fazer isso tendo consciência de quais são as suas inseguranças? Por isso, anotar como eu coloquei agora. Tendo clareza de quais são as suas inseguranças e quando elas se manifestam, você consegue saber qual é o comportamento que você gostaria de ter para reforçar a sua confiança. Agindo assim, de maneira intencional, você começa a se ver de uma outra maneira e essa segurança começa a se instalar internamente, para que com o tempo você comece a agir de maneira espontânea com segurança. Esse é o processo. E para que isso aconteça, será necessário você ter paciência, carinho e amor por você. Porque esse jeito de funcionar não nasceu hoje. Muitas vezes nasceu há anos. Então você precisa simplesmente continuar com intenção e com carinho. Agora, se você não para se observar, para se conhecer, para entender tudo que passa aí dentro de você e mudar esses comportamentos, provavelmente você vai continuar todos os dias repetindo esse mesmo ciclo de insegurança e ela vai continuar aí dentro de você. Como não é isso que a gente quer, você está aqui ouvindo esse vídeo até o final. E isso já mostra que tem algo aí dentro de ti que quer se movimentar, que quer mudar, que quer conquistar essa confiança, essa segurança. E eu sei que você vai pegar tudo isso e colocar em prática aí na sua vida. Se você precisar de ajuda com isso, nós trabalhamos com a terapia especializada em timidez e ansiedade social. Trabalhamos muito com essa questão da insegurança. Então, é só você clicar aqui no link da descrição e você vai poder conhecer mais da terapia. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, é claro, já se inscreva, porque a gente tem muito conteúdo para te auxiliar nessa jornada de transformação rumo à segurança emocional. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.